Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha que coisa linda que a gente vai fazer hoje. Continuando aquele nosso especial de lembrancinhas para festas de tema Bela e a Fera, hoje a gente vai fazer o Lumière, aquele castiçal super simpático. O que é importante que a gente entenda? Que por ser lembrancinha, ela precisa ser de uma modelagem simples, bem fácil e de rápida produção, mas nem por isso deixa de ser uma lembrancinha linda. É por isso que ele não tem bochechinha, ele não tem boquinha, tá de olhinho fechado. Mas olha que coisa mais charmosa. Você pode deixar a cabecinha inclinada, como eu deixei aqui, os bracinhos cada um para um lado, tá? E você pode também, se quiser, não pintar de dourado para economizar um pouquinho de tempo. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar. Bora lá aprender? Vem! A gente vai começar o Lumière abrindo uma massinha numa espessura de 3 milímetros. Então, eu tô usando as réguas niveladoras de 3 milímetros e vou abrir essa massinha. Vou vir com um cortador de 8 centímetros e vou cortar um quadrado aqui. Para envolver o tubete, eu tô usando um tubete daqueles de 8, 9 centímetros, tá? Este aqui é de 9. Para envolver o tubete, na verdade, eu vou usar um retângulo de 8 por 4. Então, este meu corte já vai conseguir me dar 2 tubetes. Então, eu corto aqui no meio, não preciso ser muito precisa, tá? E sem cola, eu vou vir e vou posicionar quase aqui no final. Dar toda a volta e vou sumir com essa marquinha. Para isso, eu vou passar um pouquinho de água e com o pincel modelador eu vou unir. Aqui, ó, eu vou juntar até fechar tudo e vou tirar esse biquinho. Vou cortar aqui, ó, e vou alisar. Reservo. Pro corpinho, eu vou pesar 3,8 gramas de massa. 3,8, 3,9. Vou vir aqui, ó. E da bolinha, eu vou dar uma leve achatada. Ficou assim. Vou passar cola. Vou tirar o excesso. E vou colar isso aqui, ó. Pra gola dele, eu vou pesar 0,8 gramas. 0,8. Vou fazer uma bolinha e vou simplesmente achatar. Assim, ó. Vou vir aqui, passar a cola. E coloco a golinha aqui. Esta parte precisa descansar obrigatoriamente pra gente colocar o restante, tá? E enquanto seca, eu vou partir para outra parte deles, tá bom? Para fazer os bracinhos do Lumière, eu vou utilizar um arame de mais ou menos 6 centímetros. Tem que ser um arame mais ou menos mole, não pode ser muito duro, não. Depois, se ele for muito duro, eu não vou conseguir mexer o bracinho do Lumière como eu quero, tá? E vou encapar esse arame com um pouquinho de massa amarela. O Lumière, ele vai poder, no final, ser pintado de dourado ou não, dependendo da cliente te pedir ou não.
Então, eu não vou poder encapar esse arame com uma massa muito fina, porque senão, a hora que secar, o arame vai aparecer. Se ela não quiser que eu pinte de dourado, o arame aparecer vai ficar feio. Então, eu vou encapar, ó, mas vou deixar meio grossinha essa massa, tá bom? E vou deixar uma ponta do arame pra cá, uma ponta do arame pra cá. Esta quantidade de massa tem que ter mais ou menos entre 3,5 cm e 4, tá? Vou abrir agora esta massa e vou cortar com o cortador de estrela uma estrelinha. Se você não tiver um cortador de estrela, você pode usar um cortador de flor, por exemplo, e depois pegar as pétalas e dar uma beliscadinha assim nessas pétalas para ela ficar parecendo uma estrela. Deixa eu fazer, peraí. Ó, eu posso, por exemplo, usar um cortador de flor, que é mais comum das pessoas terem, né, o cortador de flor, e corto em forma de flor. E depois eu venho aqui e dou uma beliscadinha, ó. E fiz uma estrelinha. Vou passar um pouquinho de cola. Tenho que passar cola, porque depois isso aqui vai encolher, e a hora que encolher esse arame pode aparecer. Eu não quero que apareça. Então, eu venho aqui, ó, passo um pouquinho de cola e aperto bem. Para que eu tenha certeza que isso aqui tá grudando. Com certeza, essa cola vai extravasar. E extravasando, eu vou vir aqui com o meu pincelzinho molhado em água e vou limpar. Se por um acaso eu já tiver certeza que eu vou pintar isso aqui de dourado, eu nem preciso limpar a cola. Mas se por um acaso isso aqui for ficar amarelinho mesmo, aí é essencial que eu tire essa cola, tá bom? Vou pesar 0,4 gramas para fazer o suporte da velinha. Venho aqui, faço uma bolinha. Da bolinha eu dou uma achatadinha, assim. Venho com um boleador e vou afundar, vou fazer uma cavidade aqui, como se fosse uma panelinha, tá? Ó, dei uma afundada aqui. Vou pegar meio grama de massa branca e vou fazer a vela. Quem é iniciante, repare que em cada etapa eu sovo essa massa, tá? Aqui. Vou passar um pouquinho de cola, mas bem pouquinho mesmo. E vou colocar aqui nessa panelinha, ó. Vou deixar essa parte de cima retinha. Assim. Vou pegar uma quantidade de massa amarela sem medida, porque é muito pouquinho. E vou fazer a chama, que é uma coxinha. Vou vir com cola. Também bem pouquinho. Vou tirar o excesso e vou colocar aqui. E vou com cola também colocar isso naquela estrela ali, ó. Ficou assim. Isto eu preciso obrigatoriamente deixar secar. Eu gosto de vir aqui nessas pétalas e dar uma baixadinha assim, ó. Assim. E vou deixar isso aqui secar. Aqui eu já tenho duas secas, tá bom?
Depois que elas estiverem secas, isso eu vou deixar secando. Aí, eu consigo, ó, movimentar esse braço sem estragar. E aí, você vai pôr o braço do jeito que você quiser, tá bom? Então, eu vou continuar com esse aqui daqui a pouquinho. Pro rostinho do Lumière, a gente vai usar 17 gramas de massa. Faço uma bolinha e de uma bolinha eu vou fazer um croquetinho de mais ou menos 4 centímetros, tá? Vou deixar essa parte aqui mais beliscada, assim, ó, mais retinha. E vou deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais afinada, tá? Vai ficar assim, ó. Vou pegar 4,8 gramas de massa amarela e vou fazer uma bolinha e depois eu vou achatar essa bolinha aqui e vou abrir, beliscando assim, ó. O diâmetro disso aqui tem que ser maior que o diâmetro disso aqui, tá? Então, já tá maior. Aí, eu vou vir aqui, ó, com um boleador, vou pôr aqui na minha mão. E com um boleadorzinho, eu vou dar uma afundadinha aqui, ó. Não preciso afundar muito, não. É só para aumentar um pouquinho a superfície de contato desta parte branca com esta parte amarela, tá? Passar um pouco de cola aqui. Tirar o excesso e colocar isso aqui, ó, assim. Ficou assim. Vou deixar reservado aqui. Se eu tivesse fazendo isso em produção, eu iria agora tirar este cordão de uma extrusora. Vou abrir um cordão aqui, ó. Vou cortar em diagonal, porque depois o meu acabamento vai ficar mais fácil. E agora, com água, por que que agora pode ser com água? Porque agora eu não tô segurando nada, já tá pregado aqui. Eu só vou fazer um acabamento, então pode ser com água. Eu vou vir, colocar isso aqui e dar toda a volta, ó. Até terminar aqui. Repare que eu cortei em diagonal, porque agora, se eu corto aqui também em diagonal, eu facilito a minha emenda. Emendar isso aqui, ó, fica mais fácil do que emendar se o corte estivesse absolutamente reto, tá? Vou vir com meu pincelzinho modelador, molhadinho em água, e vou alisar para tirar essa emenda. Prontinho. Tudo alisado, tudo pronto. Gente, é assim. Se isso não fosse lembrancinha, se isso fosse um lumière grande de mesa, eu ia me preocupar muito em modelar esse rostinho, em fazer bochecha, em fazer um olho aberto, mas é lembrancinha. Então, a gente tem que ganhar em produção. Eu vou fazer um rostinho lindo, porém muito fácil de ser feito, tá? Agora, eu vou pegar uma quantidade de massa aqui, ó. Deixa eu ver quanto pra chama. Vou pegar 1 grama de massa. E vou fazer uma coxinha com a pontinha bem afiladinha. Isso vai ser a chama, tá? Assim. Vou espetar aqui mais um araminho. O que que eu quero desse arame? Eu quero que esse arame pegue a chama, ultrapasse tudo isso aqui e entre aqui. Então, eu vou precisar de um arame, ó, de mais ou menos 8 centímetros.
Vou atravessar isso aqui, ó. E sair aqui deste lado. E vou colar isso aqui com água, mas vai ser a última coisa, com cola, perdão. Mas vai ser a última coisa que eu vou fazer. Antes disso, eu vou colocar aqui o nariz. Eu vou pegar aqui uma quantidade qualquer de massa. Deixa eu ver se dá para pesar. O nariz tá um pouquinho pequeno. Vamos ver quanto que eu tô pegando pro nariz. Meio grama. E vou fazer uma coxinha sem a ponta alongada. Na verdade, eu quero uma ponta mais fina que a outra, por isso eu chamei de coxinha, mas na verdade é um cilindro com uma ponta mais fininha. Vou chegar aqui na mesa e vou dar uma leve chanfrada nisso. E com água, ó, molhei na água. E com água, eu vou escolher aqui o lado que tá mais bonitinho. Aqui foi onde eu fiz a emenda, tá? Então, eu vou escolher o lado oposto, que tá mais bonitinho, e vou pregar esse nariz aqui, ó. Ficou assim. Vou também pegar uma bolinha. E fazer um rolinho. E abrir esse rolinho. Dar uma achatadinha nesse rolinho, de tal forma que ele fique igual nas duas extremidades. Vou cortar esse rolinho ao meio. E com isso, eu tô fazendo as duas pálpebras, tá? Vou vir com água. Passar água aqui e aqui, ó, assim. E colar uma pálpebra aqui. E outra pálpebra aqui. Ficou assim. Vou também pegar um pouquinho de massa, sem medida, e vou fazer um escorridinho nessa vela, que na verdade vai acabar servindo de cabelinho para ele. Então, também com água, vou pôr esse cabelinho aqui, que na verdade é um escorrido da vela. Essa peça aqui, ela tá bem pesada. Se eu, com ela pesada desse tanto, for juntar aqui, e isso não tiver seco, essa cabeça vai começar a pender. Se isso aqui já estiver seco, aí eu posso, inclusive, escolher a posição que eu quero essa cabeça. Se eu quero ele com uma posiçãozinha deitadinha assim, ó. Se eu quero ele deitadinho para trás, como se ele estivesse falando para o mundo. Então, é importante que a gente só una estas duas partes depois que esta parte estiver bem sequinha. Por isso é muito bom fazer essa lembrancinha em forma de produção, porque quando eu chego lá na última cabecinha, esta parte aqui já vai estar pronta, tá? E agora, a minha ainda não tá pronta, não tá ainda totalmente seca, mas agora eu vou juntar isso daí, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer assim, cola. E vou colocar isto aqui. Ó, gente, esse arame vai bater no tubete. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou descendo até unir. Ok? O arame tá lá no tubete, ó. E eu não vou deixar toda esta ponta, porque senão, a hora que secar, perigas ela aparecer nessa parte fina da chama. Então, eu vou vir aqui e vou diminuir esta quantidade. Ele tem o nariz assim, ó.
de lado, o nariz dele forma meio que uma vírgula, tá bom? E agora, eu vou colocar os bracinhos do jeito que eu quiser. Como eu tô aconselhando vocês a deixarem essa parte secando, é importante que a gente tenha uma massa fresquinha entre o corpinho e os bracinhos, para que a superfície de contato se cole melhor, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui duas quantidades de massa sem medida, porque é bem pouquinho, ó. Uma bolinha e outra bolinha. E vou pregar essas bolinhas, vou dar uma achatadinha assim, ó. E vou pregar com cola essas bolinhas aqui dentro. E vou pegar os bracinhos agora e vou afundar, ó. Eu queria que você observasse, ó. Eu afundei bem, então isto aqui vai colar bem e vai impedir que depois de retraído apareça o metal. Se extravasou cola, eu venho e limpo, tá? A mesma coisa neste outro aqui. E depois que o conjunto secar, você pode arrumar o bracinho do jeito que você quiser. Mas assim já tá uma graça, ó. O que tá faltando fazer? Depois que tudo estiver seco, eu vou vir aqui, vou passar um blush aqui, vou vir com tinta preta e vou fazer aqui, ó, um risco para sobressair esse olhinho e vou com preto também fazer duas sobrancelhas, tá bom? Tá aqui a peça. Agora que meu tubete tá completamente endurecido, eu vou pintar com esse Metal Colors da Acrylex Dourado Solar. Quando eu faço em produção, eu realmente deixo sem as partes brancas, porque pintar com spray é mais fácil e mais rápido. Eu isolo esta parte aqui com um papel, com uma fita crepe, e com o spray eu pinto mais rapidamente. A tinta spray é mais cara que a tinta líquida, só que o custo-benefício acaba compensando, porque eu economizo no tempo, tá? E aqui a gente vai pintar normalmente com pincelzinho. Pronto. Tá aí pintadinho, ficou lindo. Dei uma demão só e demorei mais ou menos 3 minutos nesta única demão. Se gostarem, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar.